Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de olharmos para a Tua Palavra e ver que o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é o Deus que dá a vida, que dá a ressurreição, que traz a paz. E que juntos com o Senhor, ó Deus, possamos cada dia mais buscar essa paz no nosso coração, buscar essa paz nas nossas atitudes, que sejamos, através das nossas vidas, através de tudo que fizermos, buscando promover a vida, buscando trazer, ó Deus, esta cura do Senhor. Ó Pai, afaste de nós todo sentimento de ódio, de maldade, desejo de vingança, e que o Senhor coloque no coração o amor do Senhor, a paz do Senhor. Nos ajude a estudar nesta noite, ainda um pouco mais, ó Deus, sobre a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não matarás. Interessante nós podemos estudar um tema tão sério. Esses mandamentos agora, aqui até o fim, falam a respeito do nosso relacionamento para com o próximo. Nada mais forte do que este mandamento ou esta palavra nos caminhos que nós estamos estudando para a vida, para aprendermos sobre a vida. Nós podemos olhar de forma assustada, embora pareça que nós estamos um pouco acostumados com homicídios. Nós temos algumas estatísticas que, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil é o país com maior índice de mortes por armas de fogo por habitantes. Aqui tem uma estatística de 2007, 41.547. No ano passado já atingiu 50 mil mortes. Dividido por regiões, a região sudeste 36,4%, região nordeste 34,9%, região sul 12%, região norte 8,9%, região centro-oeste 7,8%. Então, com 50 mil homicídios por ano, a gente percebe aqui é o campeão, né? Ninguém quer ser campeão nessa Olimpíada, mas infelizmente nós somos. Ganhamos da Síria, que vive lá a sua guerra civil, 145 mortes por dia. Muito, né, gente? Brasília, no ano passado, 780 pessoas morreram. Se você comparar essa estatística de Brasília com a Itália, na Itália morreram 529. Ou seja, num país inteiro, morreram 529, sendo que em Brasília, 780 pessoas morreram. Aí dá um índice maior que a Índia. A Índia é cerca de 7 vezes maior que o Brasil e tem o mesmo índice de mortes, se nós compararmos. O que mais espanta é que tudo isso, passe para nós, tudo isso está relacionado àquele número ali, 86% motivo fútil ou por impulso. Simplesmente, se houvesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de pensamentos, se a pessoa pensasse um pouquinho nas consequências, na seriedade que é um ato desse, né? Mas a gente percebe que 86% por motivo fútil ou por impulso. Se não 100%, né? Porque eu não sei que motivo a gente vai ter para matar alguém, né?
Não, eu acho que 100% é motivo fútil. Não há motivo. Desavenças, crime passional, problemas com dívida, roubos, drogas, trânsito, problemas no trânsito. Eu não coloquei a porcentagem aqui, não consegui analisar mais, eu não encontrei, mas é absurdo o número de pessoas que morrem, né, no trânsito, por brigas no trânsito, por brigas por causa de dinheiro. Pegou aí meus R$10, né? Eu vou te matar. Por drogas, por tantas outras coisas. E aí a gente vê esse texto: não matarás. E o não matarás deve ser algo pensado por nós. Quais são as formas de nós infligirmos esse mandamento? A primeira é exatamente essa, através do homicídio, exatamente do matar. Podemos também pensar como Jesus. Esse é um dos mandamentos que traz um sermão de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Jesus fala sobre o não matarás. Versículo 21 a 26. Ele diz que matar não é apenas o homicídio, mas também a intenção de matar no coração, todo o ódio, toda a violência. E a gente percebe que matar também pode ser até mesmo o não agir em favor da vida. Quando alguém necessitado de ajuda é deixado de lado, né? Não é cuidado direito. Mas olhando para esse texto, irmãos, ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Aqui ele disse: ouviste o que foi dito. Sempre é bom nós lembrarmos que esse ouviste o que foi dito não pode ser entendido como o Antigo Testamento disse uma coisa e o Novo Testamento disse outra. Quando Jesus fala ouviste o que foi dito, ele está dizendo: ouviste o que foi dito na tradição, o que vocês disseram a respeito da Bíblia. Eles achavam que eles tinham que amar apenas os seus amigos, quem era o seu próximo. Aí Jesus ensinou que o próximo é próximo até o inimigo. Quando está próximo, é o seu próximo. E você deve amar, então, o seu inimigo. Jesus vai mostrar que a forma deles entender o não matarás estava errado. Mas que eles deveriam entender que aqui diz: toda a ira é uma forma de matar o próximo. E aí, irmãos, a gente para pensar, o nervoso, às vezes o sentimento ruim para com o próximo. Diariamente nós somos pegos aí, né, com uma insatisfação. E se nós dermos lugar a esta ira, no sentido de alimentá-la, irar e pecar, o que Jesus diz? Que estamos cometendo o 6º mandamento. Nós estamos matando nosso próximo. Alguém pode perguntar: mas como que a ira pode matar o próximo, sendo que ele nem sente nada? Mas depende. Quando a Bíblia fala irai-vos e não pequeis, é porque a ira ela não fica apenas na ira. A ira por si já é errada, quando ela é alimentada no decorrer do tempo. Mas é uma sequência, a violência é uma sequência. Ela começa com um sentimento ruim, que é alimentado, e você passa do sentimento a discussões. E de repente você está falando
criticando, depois você está falando primeiro do outro, né, para alguém, depois você fala e briga com o outro, e essa conversa vira violência e até morte. Portanto, desde o início se torna essa morte. Olhando ainda o texto, ele diz que quem se irar estará sujeito a julgamento, que proferir insulto estará sujeito a julgamento do tribunal. Que julgamento é esse, irmãos? Que tribunal é esse? Você já viu alguém ser levado ao tribunal lá, porque pensou mal do outro, porque está com ódio do outro? O julgamento que está sendo falado aqui é o julgamento dos céus. Quem que julga? Você está sendo julgado por Deus. Se você alimenta o ódio, se você busca a falar mal do seu irmão, você está sujeito a esse tribunal, a insultar, chamá-lo de tolo, é uma palavra forte. Chamar alguém de tolo aqui é simplesmente dizer que a pessoa é um cabeça oca, é um vazio, ou seja, ela não é ninguém. Você está anulando, é como se ela estivesse morta. Você fala, você está morto para mim. É anular uma pessoa. E se nós começarmos a pensar, irmãos, nós podemos com a nossa palavra ajudar alguém, não é? Encorajando, falando bem daquela pessoa, ressaltando as qualidades daquela pessoa. Mas nós podemos também destruir, eliminar uma pessoa a partir do que nós falamos mal dela. Talvez, sem saber, nós estamos desencorajando uma pessoa, desanimando uma pessoa e até fazendo com que ela perca o seu emprego, né? Tanto mal que nós falamos dela. Aqui diz, chamá-lo de tolo estará sujeito a inferno de fogo. Repare que o matar, você vai para um tribunal, você vai pegar a tal da cadeia, né? Mas o matar, segundo o julgamento de Deus, o homicídio do nosso coração, ele não vai dar cadeia, ele dá o quê? O inferno, né? Expressão forte. Se nós não cuidarmos em buscar alimentar o amor na nossa vida, nós vamos viver um eterno matar. Para tudo que a gente olha, nós vamos estar matando. Tem uma imagem que eu vi um dia, duas pessoas viajando. Uma de um lado do ônibus e a outra do outro lado do ônibus. Uma estava toda sorridente, sentada e olhando a paisagem, a rua, a pista, assim, né? E o outro estava do outro lado olhando assim, só uma rocha escura. E ele, triste. Às vezes nós começamos a olhar o mal, alimentar esse nervoso, esse ódio. E nós vamos nos tornando pessoas amargas, criticando e realmente não conseguindo ver alegria e vida em nada. Repare que você consegue ver morte nas coisas, porque os seus olhos não são bons. E assim nós vamos nos tornando tristes. E esse mal, ele começa, acredito eu, que matar a si mesmo, né? O suicídio é uma forma de descumprir esse mandamento. E aí a gente vai alimentando tudo aquilo que é mal. O texto ainda fala que nós devemos reconciliar com as pessoas. Se nós temos alguém que nós estamos de forma indisposta, nós temos que buscar a reconciliação. Porque se nós não buscarmos a reconciliação, duas coisas não são possíveis na nossa vida. A primeira, adoração. Como nós vamos adorar a Deus? Com essa indisposição, com esse ódio no coração, com essa tristeza, né? Dá muita tristeza viver em inimizade, viver com raiva de alguém. No nosso coração não vai ter louvor. Porque quando você fechar os seus olhos, você só vai lembrar daquele amaldiçoado, né? Daquela pessoa má. A gente tem que perdoar as pessoas. Nós não podemos adorar.
ao trazer a sua oferta, se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. A ideia de que ao chegar na igreja para adorar a Deus, você lembra que as coisas não estão boas com alguém, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E volta para adorar a Deus. Não é deixar de vir à igreja mais, mas volte, adore a Deus. Aqui ele fala também no outro exemplo de alguém que tem um problema com alguém a ponto de essa indisposição chegar a uma briga jurídica. E o que ele diz? A mesma coisa. Conserte logo, antes que esse adversário te entregue ao juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Você pode evitar. Entre em acordo com ele. Seja humilde. Entre em acordo com aquela pessoa que você está com alguma inimizade. Isso aqui não precisa ser no sentido literal, mas se nós sabemos que nós temos alguma indisposição com alguém, e essa pessoa, eu sei que ela não vai entrar na justiça contra nós, mas ela pode seguir esses passos, né, de que uma simples discussão se torne algo maior, algo maior, algo maior. Uma vez eu pastoreando uma igreja, e eu descobri que tinham 2 jovens que não se cumprimentavam, não se olhavam, não se conversavam, um ódio horroroso de um para com o outro. E eu fui perguntar, mas o que aconteceu? Aí, nada não. Um dia eu insisti muito com esse rapaz, mas o que aconteceu? Ele olhou para mim, pastor, foi uma bobeirinha. A gente ia para um acampamento, e eu sentei no lugar dela, e ela olhou para mim e falou assim, aí é o meu lugar, deixa eu sentar aí. E eu falei, daqui eu não saio. A partir daí, já tinham se passado 8 anos mais ou menos, e eles guardavam um ódio um do outro. Por quê? Uma coisinha foi gerando uma indisposição, e ali foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Chegou a um ponto de discutir. Interessante que eles ficaram na mesma igreja, não saíram, né? Mas por um lado acho que foi até pior, né? Porque alimentou o ódio um para com o outro. A gente precisa entender que é necessário fazer um acordo logo. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que ter uma memória ruim nessas horas. Tem gente que fala que tem memória ruim, mas tem memória ruim só para coisa boa. Uma coisa ruim tem uma memória boa, é igual escutar, né? Não escuta direito. Mas fala mal dele para ver se ele não escuta a 2 km de distância, né? Ele está lá. Escutei, você está falando de mim. Gente, você já parou para pensar o número de informações que a gente tem diariamente? E como é possível você lembrar que em uma viagem você sentou no lugar ou não sentou no lugar? Se você deu passagem para alguém ou não passagem para alguém? Por que você vai guardar uma coisa dessa? E na maioria das vezes a pessoa nem foi mal intencionada, né? Pegou o meu lugar. E quantas vezes a gente, nesse instinto de matar, a gente já julga o outro por qualquer coisa. Você viu como ele olhou para mim? Você viu como ele levantou? Você viu como... Você viu? Você viu? Isso é instinto de matar. Eu estava pensando, né? Por que o homem quer matar o outro? Na nossa cabecinha doente, né? Pecadora, matar dá uma ideia de ganhar alguma coisa, não é? Parece que você está ganhando. Eu vi uma frase essa semana do filósofo Eurico Miranda. Ele diz o seguinte: eu quero que o Flamengo morra. Pesado isso, né? E você percebe nos times de futebol, é mais ou menos esse sentimento, né? Você entra no time, é uma guerra. Você quer que ele morra. Você torce pro goleiro ter um infarto e morrer lá.
fritar lá no chão. Lá. Verdade, eu não. Por isso que eu não assisto futebol, eu já descobri o motivo. E quando está jogando, aquilo se torna uma arma, né? Você pega aquela bola e chuta, você quer destruir, arrancar a cabeça do outro. A violência. Então, essa ideia de competição, eu ganho matando. A maioria dos joguinhos é de matar o outro, né? Eu acho que eu contei uma vez aqui de um joguinho que meu filho estava jogando, perguntei, o que era esse joguinho? Um joguinho simples. Simplesmente nós somos uns zumbis que comemos os cérebros das pessoas. Então, uma criança de 6 anos falando isso, acho que eu já contei isso aqui, né? Que joguinho bom, né? Papai pastor deu para o filho, né? Vai lá e compra esse joguinho, pai. Compra, toma para lá. Mas o que é esse joguinho mesmo, meu filho? É um zumbizinho, pai. Eu sou um zumbi, eu como o cérebro das pessoas, eu vou matando, vou destruindo, vou explodindo. Tudo em nome do bem. E esse instinto é nosso, né? Então, eu acredito que se eu eliminar os outros pastores, eu vou ser o melhor pastor do presbitério. Eu preciso falar mal dos outros. Para que a minha igreja seja melhor, eu tenho que falar mal de todas as outras, porque a minha tem que ser a melhor. Uma ideia de competição que elimina algo tão importante que a Bíblia nos ensina, que as diferenças do corpo é que fazem com que o corpo trabalhe e cresça. Se existem igrejas diferentes na nossa cidade, não é para uma competir com a outra, mas é para que cada igreja possa alimentar ou evangelizar um grupo determinado de pessoas que Deus vai enviar para cada uma. Então, eu não preciso procurar os pontos fracos da igreja presbiteriana do Jardim Maringá para destruí-la, para que a minha igreja cresça. Porque eu posso destruir aquelas pessoas, provavelmente nem vão para outra igreja. Então, eu percebo que a gente tem uma dificuldade muito grande com isso, né? Tem essa expressão de anular o próximo, como anulando o próximo, eu estou ganhando alguma coisa. Como se a vida fosse uma competição de números mesmo, e eu preciso passar os outros. Preciso estar à frente dos outros. Aqui, o texto que foi lido pelo presbítero Saulo há pouco, versículo 38, fala: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perversos, mas a qualquer que ferir na face direita, volta-te também a outra. Ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém quer te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não te voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Contrário ao matar, que seria o olho por olho, dente por dente, aqui diz: exercite o perdão, apague a vingança do coração. Se alguém quer te fazer mal, não resistas ao perverso. O que adianta resistir ao perverso? Se a pessoa quer fazer um mal para você, o que adianta você tentar resisti-lo? Você só vai aumentar a fúria do perverso. Não resista, mas dê outra face. Não se importe. Se alguém quer te roubar, entregue. Vá com ele 2 milhas. Empreste ao que deseja. Então a gente percebe que a Bíblia é a favor da vida. Nós não podemos acostumar com o homicídio, com a violência, mas precisamos lutar pela vida. Precisamos buscar essa vida. Lembrando que este mandamento, ele é tão abrangente, como eu já disse, não é só o homicídio e nem só o ódio, mas também o fator de deixar de fazer o bem a alguém, deixar de socorrer. Já pensou se você está num lugar que tem uma piscina e tem alguém se afogando? Não foi você que jogou a pessoa na piscina. Você sabe nadar. Se você ficar olhando aquela pessoa morrer,
você fez o que com aquela pessoa? Você matou aquela pessoa, porque você está em condições de ir lá e resgatá-la. Eu vi uma foto também que tinha alguém se afogando e no momento tinha umas 30 pessoas, sabe fazendo o quê? Tudo tirando foto, filmando com o celular, né? E o indivíduo se afogando lá e todo mundo... Nós estamos bem assim, né? Vamos filmar, porque meu vídeo vai ser o mais acessado da internet, eu vou ganhar dinheiro. Não importa se o cara se afoga, o importante é o que eu estou querendo para mim. Então eu preciso entender isso. É muito sério isso, irmãos. Pois quantas oportunidades nós temos de ajudar as pessoas financeiramente, ajudar as pessoas estendendo a mão. São coisas tão simples. Uma pessoa doente, às vezes o que falta nela é uma palavra amiga, ou uma sabedoria que você tem para ajudá-la. Indicar um médico para alguém, já pensou? Que interessante isso. Você pode ter salvado a vida de uma pessoa sem saber, porque você indicou o médico correto para aquela pessoa. Salvou a vida. Uma direção, né, no trânsito, de forma cuidadosa, você está salvando a vida, porque você está evitando acidentes, e assim por diante, meus. Nós precisamos entender que devemos viver esse pró-vida, ser a favor da vida, no que se refere à própria vida pessoal, né? Nós precisamos cuidar da nossa vida. Tem gente que fala, eu não me importo, eu não estou fazendo mal a ninguém, estou fazendo mal só a mim mesmo. É pecado do mesmo jeito. Quem disse que você é de você? Você não é dono de você mesmo? A Deus pertence a sua vida. Deus te deu para administrar, mas você precisa pôr o seu corpo, cuidar de você, você precisa dormir, você precisa se alimentar bem, você precisa trabalhar, você precisa se exercitar, você precisa ir ao médico. Ano que vem, né? Agora está acabando o ano. Então, ano que vem, vá ao médico no começo do ano, faça todos os exames, porque você precisa ser a favor da vida, até da sua. Precisamos cuidar da vida. A vida é um dom, é um bem maravilhoso que Deus nos deu, e nós precisamos cuidar da vida, precisamos fazer o bem, trazer aquilo que é realmente o bem para as nossas vidas. Pensando neste mandamento, irmãos, a gente poderia fazer uma série de mensagens, né? O matar isso, matar aquilo, e dizendo coisas que nós poderíamos matar. Pensando nisso, eu escrevi um texto: não matarás a sua igreja. Depois eu gostaria que os irmãos lessem, eu não vou ler completo aqui. É um texto que eu escrevi neste sábado, assim, bem de uma vez. Eu quando eu vou escrever, eu escrevo bem devagarinho, estudo, mas dessa vez eu escrevi tudo que veio à mente, assim. Mas a ideia de não matarás a sua igreja é a necessidade que a gente tem de cuidar das coisas, né? A vida da igreja depende de quem, irmãos? De cada um de nós, como membro. A igreja vai ser viva quando? Quando nós, como membros da igreja, participarmos da igreja. A igreja vai estar bem quando eu estiver servindo a Cristo, como igreja do Senhor Deus. E é muito importante cada um de nós ter vida, para que a igreja tenha vida. E aí a gente precisa participar dos trabalhos, a gente precisa servir a Deus, a gente precisa contribuir com as ofertas, a gente precisa exercer a função de discípulo, pregando o Evangelho, incentivando outros à vida. Pensando nessa questão de igreja, repare, você não pode estar
descumprindo o não matarás quando você deixa de evangelizar? Se você não evangeliza, pessoas estão morrendo sem Cristo. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos participando de algo muito maravilhoso. A oportunidade que Deus nos deu, irmãos, de participar da pregação, que é o quê, irmãos? Que é participar desse momento importante, quando o Espírito Santo vai tocar na vida de alguém, regenerando. O que é regenerar? É dar vida, ressuscitar, uma nova vida. Então não há nada mais importante que nós praticarmos a evangelização, pregarmos o Evangelho. E simplesmente viver despreocupadamente ou não pregar o Evangelho é uma forma de assassinato espiritual. Não matarás. Eu creio que para isso a gente deve exercer algo que a Bíblia fala sobre a gente ser paciente, né, com as situações. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Geralmente a gente primeiro se ira e depois fala, aí depois que vai ouvir. Aí já acabou tudo. Teve uma campanha, eu não sei se essa campanha ainda existe, mas foi em 2011 ou 2012, que ela tinha como título Conte até 10. Eu creio que é bem isso, né? A gente vai evitar muitas coisas, muitos problemas, se nós contarmos até 10. Contando até 10 é um tempo suficientemente bom para você escutar e para o seu cérebro trabalhar. E entender que não vale a pena falar certas coisas. Não podemos viver nessa época do eu sou sincero, né? Eu falo tudo que me vem à mente. Isso não é ser sincero. Isso é ser descuidado. Porque a gente precisa falar a palavra certa. A gente precisa falar na hora certa. E também a pessoa certa, no momento certo, junto com a outra pessoa ou não com outra pessoa, e assim por diante. Conte até 10. Eu creio que nós precisamos pensar isso no nosso coração. Pedir a paz de Deus. Dá a sua paz, Senhor. Vai repetindo, paz, Senhor Deus. Acalma meu coração. Dê paz. Não permitas que eu venha agir com ódio, destruindo coisas, porque senão, irmãos, nós vamos matar tantas coisas. Vamos matar a igreja, matar a esposa, os filhos, matar o pastor, matar tanta coisa, se a gente não tiver essa consciência, né, de buscar a paz de Deus. Que Deus abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Gostaria que todos ficassem em pé. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê paz, que Ele nos dê essa bênção. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos por este momento, ó Deus. Agradecemos a Ti porque é o Senhor quem nos dá a vida, a salvação, e é o Senhor quem nos dá, ó Deus, a verdadeira paz. Ó Pai amado, afaste de nós este pecado, que é o homicídio, que é a ira, que é, ó Deus, a não luta pela vida, ó Deus, que é o desamor, ó Deus, que é não entender a necessidade de buscarmos a cada momento, ó Deus, a paz, promover a vida, buscar, ó Deus, a comunhão com os outros. Ó Deus querido, nos faça mais humildes a entender isso. Nos faça, ó Deus, mais sábios para ter as palavras certas, palavras que sejam medicina, que venham curar as pessoas, não palavras venenosas que venham destruir vidas. Ó Pai amado, tenha misericórdia de nós, nos faça viver também uma vida de paz, que os nossos atos sejam atos que promovam a paz no nosso sono, ó Deus.
Não permitas que a nossa vida seja tão intensa, tão desregulada, ó Deus, que venha causar doença no nosso próprio corpo, ó Pai. Mas que a nossa vida seja uma vida saudável, e nós tenhamos paz. E assim, ó Deus, tendo paz no nosso coração, podemos viver em paz com os outros, em paz contigo, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus. Nos faça viver esta realidade nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.